Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática. Estamos estudando a lição da Escola Sabatina, crescendo em um relacionamento com Deus, né? Agradeço a você que acabou de se inscrever no canal e você que chegou e ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, nos ajude aí a avançarmos com a palavra do reino eterno. O título de hoje, a fidelidade de Daniel. Daniel é um dos grandes heróis da Bíblia. Logo no primeiro capítulo do livro vemos sua decisão. Em Daniel capítulo 1, verso 8, que Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. E lemos sobre Daniel e seus 3 amigos. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência e toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. A Bíblia afirma que Daniel era sábio, porque o Espírito de Deus estava nele. Além disso, era muito amado pelo céu. Este é o retrato de alguém que mantinha uma forte e permanente ligação com Deus. Em Daniel capítulo 2, quando Nabucodonosor decretou a morte de todos os sábios da Babilônia, Daniel buscou a misericórdia de Deus para compreender o mistério do sonho. E quando o Senhor lhe revelou o sonho do rei, ele imediatamente orou. Leia Daniel capítulo 2, verso 20 e 23. Por que Daniel orou? E o que podemos aprender com essa oração? Bom, Daniel orava para pedir a Deus, mas não negligenciava o momento de ser grato a Deus, né? Muitas vezes pedimos e quando recebemos, ficamos felizes e esquecemos de agradecer ao Criador. Daniel não negligenciava esse momento. Com o passar dos anos, enquanto reis se sucediam, Daniel permaneceu como conselheiro real. Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Os sátrapas aqui podemos comparar com os vereadores de hoje, né? Ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa, apesar do forte ciúme. Isso é uma coisa incrível, né? E das tramas maldosas de seus colegas. Veja só, colegas do mesmo serviço, né? Do mesmo serviço, não da mesma função, mas do mesmo serviço em servir o rei, né? Daniel continuou constante e determinado em sua vida de oração. Leia Daniel capítulo 6, verso 10 e 11. O que esses versículos nos revelam sobre Daniel? Bom, revela que as circunstâncias externas não mudavam suas convicções internas, né? Ele permanecia fiel em seu ciclo de oração. Diante das dificuldades, Daniel orava, mesmo com a ameaça à própria vida. Manteve-se coerente e perseverante. Orava 3 vezes ao dia, como de costume, e fazia isso com as janelas abertas, voltadas para Jerusalém. Veja que tem uma palavra aqui que é vida para mim e para minha esposa, que é muito importante. Perseverante, manteve-se coerente e perseverante, orava 3 vezes ao dia como de costume e fazia com as janelas abertas voltadas para Jerusalém. Sua oração era um ato físico, ele se ajoelhava e se concentrava em ações de graças e súplicas, né? Pedido e agradecimento. Questão de rodapé. Diante de uma história como essa, quão fracas são suas convicções para orar? Aqui geralmente é uma pergunta pessoal, né, amados? Mas na verdade esse é o momento onde, né, desesperadamente precisamos nos conectar com Deus, porque não há nada que podemos fazer sozinhos. Diante de uma situação dessa, né, que Daniel passou sobre o decreto, né, ele não tinha o que fazer, né, a não ser desesperadamente buscar a Deus, né? Com certeza ele continuou fazendo as 3 orações diárias, mas com muito mais convicção naquele momento, com muito mais desespero de alma, né? Muito mais súplica, mais devoção, né? Porque era uma situação que não tinha o que fazer humanamente falando, só com a intervenção divina, e por sua fé e sua convicção em Deus, né, ele foi
livre dessa situação. E louvado seja Deus por isso, que eu e você possamos não perder, né, a convicção, não perder a nossa perseverança, continuarmos constantes, né? Constante, perseverante fala de constância. Essa é a palavra que nos move, sermos constantes no Senhor. Então, independente das situações externas, nós não podemos mudar a nossa convicção interna em Deus. Amém, amados. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai amado, Pai eterno, obrigado pela Tua palavra que nos traz ainda mais convicção em Ti, Senhor. Obrigado por ser um Deus de perto. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, obrigado e obrigado. Que nós realmente possamos andar neste lugar, assim como Daniel andou, de constante perseverança em Ti. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.